Bom dia, meu pessoal, bom dia, pessoal, bom dia, meus seguidores. Já vou falar para vocês uma situação. Eu não sou nenhuma pregadora, eu não sou nenhuma pastora, não vou mentir para vocês, mas eu tenho muita fé em Deus. E eu acredito muito na palavra de Deus, nas coisas de Deus. E assim, não como uma pastora, não como uma pregadora, eu queria deixar uma mensagem que ontem eu fui falar com Deus, sabe? E eu orei muito pedindo para Deus do porquê de tantas atrocidades, tantas coisas com as nossas crianças, com o mundo, sabe? E principalmente com as nossas crianças, né? Tem aí o caso do Oliver, que o pai era da fé, escandalizando o evangelho. E aconteceu o que aconteceu. O caso da Helena, que por imprudência, por falta de cuidado de uma mãe, de uma negligência, aconteceu o que aconteceu. O caso do pai do menino lá, que foi corrigir ele, e a raiva, a ira, deixou tanto tomar conta do coração do ser humano, que esquece e acontece fatalidades que daí quando vê já foi, né? Não tem mais jeito. E aí, Deus falou muito forte comigo. Eu acredito que Deus sim, né? Que eu não escolhi. Eu orei, levantei da minha oração ontem à noite, quando eu abri a palavra, eu falei, Senhor, fala comigo, me fala alguma mensagem. E lá em Marcos 4, né? Tá escrito lá em Marcos 13, capítulo 13, do versículo 14. E olha o título, o sermão profético continua, a grande tribulação, né? E eu vi muito forte Deus falar comigo, e eu acredito que Deus vai falar com vocês também, que fala lá no capítulo 13 de Marcos, versículo 14, tá? Vou ler aqui, pessoal. Ora, quando vos virde a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Entre parênteses, quem lê, que entenda. Quem lê, entre parênteses, né, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Presta atenção. E os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa e nem entre a tomar coisa alguma da sua casa, né? E os que estiver no campo, que não volte para trás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, e ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais de prodígio, para que enganem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Até aqui. Aqui Deus está falando, né? Que quem estiver num tal lugar, que fique. O que ele quer dizer nessa situação? Por exemplo, que eu conheço, que nem eu digo, não sou a senhora perfeição, não sou perfeita, mas Deus tocou o coração de trazer essa mensagem, porque eu conheço a palavra e eu pedi para ele falar comigo e ele falou. Ali tá falando, né?
Quem tiver que se posicionar, que se posicione. Quem tá na vida errada, que continue na sua vida errada. Quem tá no campo, fique no campo. Não retroceda. E quem tá na posição, quem tá seguindo com ele, segue, continua. Não volta para trás, não olha para trás, né? E ali sobre a questão, né, de abreviar. Quem é que hoje em dia não notou que tu deita e daqui a pouco já amanheceu? Quando tu amanheceu, chegou segunda, nós já estamos na sexta. Por causa dos seus escolhas aqui na terra, que estão passando, e aquelas pessoas que estão firmes com Cristo, estão vendo atrocidades tal. Por causa dos seus escolhidos. Não é que Deus tem pessoas escolhidas que Ele quer para Ele, não. Os seus escolhidos, aqueles que estão pagando o preço, aqueles que estão se colocando, que estão ali clamando para que Jesus volte, porque não aguentam ver tal coisas aqui que está acontecendo nessa terra. Ele está abreviando os dias. Então não é eu que estou falando, gente, está na palavra de Deus. Talvez muitas pessoas que vão ver esse vídeo tinham essa dúvida e talvez ainda não chegaram a escutar essa mensagem. Eu vou colocar aqui na bio, vou colocar o título desse meu vídeo, aonde está escrito essa passagem e aonde está dizendo isso. E sobre a questão daí, trazendo já a questão do pai do Oliver, louvava na igreja, cantava um ungido, né? E olha ali, aonde que Jesus fala, ó, que ninguém vos engane, que haverá falsos cristos, haverá falsos profetas. Por isso, pessoal, eu já quero também declarar aqui que antes eu pegava e falava da mensagem, eu louvava, que eu comecei a parar. Ah, mas daí tu parou por causa que tu não estava tão firme assim com Deus, não, porque estão escandalizando o evangelho. E a palavra de Deus, ela já é revelada. Hoje em dia tem muito, me desculpe, profetas de borracha, sabe? Que pegam e ficam fazendo vídeo. Deus mandou te dizer isso. Não. Eu gosto de base na palavra de Deus. A palavra de Deus já está revelada, ó. Eu não estou mentindo para vocês, está aqui, ó. Essa minha Bíblia é da minha trajetória de quando que eu ia nas igrejas, que eu pregava, que eu falava. Essa Bíblia minha aqui não é mais a capa original dela. Quem arrumou essa Bíblia para mim foi a minha mãezinha em vida ainda. Foi ela que botou esse barbantinho aqui para mim fazer a divisória quando eu ia pregar. Porque essa Bíblia aqui eu manuseio ela, eu abro ela, eu sei onde que eu vou encontrar, porque foi de toda a minha trajetória, tá? Não é uma biblinha moderna, não é uma biblinha com capinha rosa, não, ela chega a estar até sujinha já, de tanto que eu usei ela. Sabe? Eu levava ela em tudo onde que eu ia, nas casas, nas igrejas, nas visitas. Só que tem muito escândalo hoje em dia no evangelho. E tá aqui, ó. Muitos falsos iriam vir. E muitas coisas ruins ainda ia acontecer e está acontecendo. Lá no versículo 19 do capítulo 13 de Marcos, no versículo 19 fala, porque naqueles dias haverá aflição de tal que nunca houve. Mas não é o fim, é o princípio. Então ainda coisas piores nós vamos ver ainda, gente, entendeu? Se a gente já tá vendo essas atrocidades com essas crianças, com esses pais perdendo o domínio próprio, deixando a ira, a raiva, o ódio tomar conta dos seus corações, esquecendo a ponto de que é um filho, de que é o seu próprio sangue, de matar as crianças. E eu me coloquei ontem em oração e pedi, Deus, fala comigo, porque tanta coisa. E foi de Deus, gente, eu não escolhi. Eu deixei a palavra fechada e quando eu abri, assim, caiu ali. E eu fui nas outras traduções para me entender bem. E eu li na minha e li na outra. Eu tenho mais de 3 Bíblias aqui em casa para me entender. E eu vou mastigar essa palavra. Então, que vocês recebam dentro do coração de vocês, como eu recebi essa mensagem. Que Deus venha tocar no coração de vocês. E que talvez foi breve, mas que aqui vocês tenham encontrado a resposta de tudo isso que tem acontecido. E o porquê que os dias estão se abreviando e porquê tais coisas estão acontecendo e ainda vai acontecer, né? Um bom dia para vocês.